Aí está, bom dia pessoal, sabadão de feira, 26 de julho de 2025, agora são exatamente 11 horas 30 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva, se torne esse membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, que baita dia, senhores, que temperatura sensacional, excelente para se trabalhar, principalmente aos finais de semana, né? Onde que o maior fator de demanda é justamente o passeio dos passageiros, indo para a orla, indo visitar a família, indo tomar um chá com as amigas, indo sair pra almoçar assim como quem vai a merda, né? E um dia como esse propicia tudo isso. Último final de semana, ou pelo menos último sábado, último final de semana assim do mês de julho, esse mesmo modorrento, que de alguma maneira na minha cabeça passou super rápido, né? Mas foi uma cruz que eu tô carregando ainda e muitos de nós estamos carregando também, né? Muito por conta não só das férias escolares, e sim pela política que os aplicativos adotaram aí nos últimos meses, que realmente apertou bastante a nossa porca. Enfim, eu tô em movimento aqui para buscar a mãe, né? A mãe da Tanise, aqui no Belém Velho. Tô indo buscar 8 minutos, mas a viagem vai me movimentar, vai me queimar 40 minutos e vai me colocar lá na Vila do CREA, na zona norte da cidade. Tá valendo pelo tempo, tá valendo pelo deslocamento, tá valendo pelo preço também. Enfim, vamos lá, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Deu aperto de Uber aqui agora, chegaram 3, eu e mais 2. E a passageira desse sandeiro aí, ó, deixou ele esperando e ele tava trancando todo mundo. Eu vim desembarcar, os outros 2 estavam embarcando aqui nesses condomínios da Rodolfo Sink. Agora eu vou ali buscar a Cleo aqui na rua do lado, na Silvio Santos. Aqui, só para que não passar batido, é a Vila do CREA, a terra do meu amigo ex-motorista de aplicativo, graças a Deus, Plínio Motim. Ele mora ali Barroso, se não me engano, né? Acho que agora acertei. Das outras vezes eu esqueci. Só para registrar, que baita corrida é essa? A senhora super educada, entrou muda, saiu calada, me rasgando as avenidas da cidade até chegar aqui. Trânsito tá levinho, poucas SUVs trancando, estão todas em Gramado, né? As SUVs estão todas em Gramado, graças a Deus. Enfim, e a gente aqui batendo cabeça. Vamos lá então pegar mais uma Cleo aqui na Silvio Santos, levar lá para Lucas de Oliveira. Impressionante, né? É só falar que elas aparecem. É só chegar na Plínio barra 24 de outubro que tu encontra a procissão. A procissão da Nossa Senhora das bunda mole, né? Dos bunda mole. As SUVs, no caso. Enfim, mas tudo certo. Foi acessar a Plínio Brasil Milana após a Carlos Gomes ali, a perimetral. E daí a lombinha que ela já tá. Parece que o pessoal, né? O gás paralisante. Pá, para e começa. Mas como não tinham tantas assim também, consegui dar uma costuradinha. E quando eu vi já tá lá na ponta do grid. Enfim, finalizei a senhora aqui, super educada. Tinha uma cadela mais linda, Atena, o nome da cadela dela. A cadela parecia ser pitbull, mas ela tinha um porte maior que pitbull. Então não sei se era pitbull ou se era uma mistura de pitbull com alguma outra raça maior. Foi a mais linda a cadela dela, Atena. Mas tá lá no pátio dela, continua lá, eu só trouxe a Cleo. Trouxe a Cleo aqui pra Lucas e agora eu vou buscar... Ah, não peguei o nome dela. Eu vi que é mulher. Aqui na Eudoro, esquina com a Silva Jardim, e levar lá para Teresópolis, 12h32. E parou. 3 corridinhas sem tirar. E agora tô com uma de 5,88, já recusei, já fui posto na geladeira. Detalhe, as 3 corridas que eu fiz, eu não tinha recusado nenhuma. A primeira foi a primeira que tocou, eu cheguei lá, parei, não deu nem tempo de parar, fui começar a falar com vocês, já tocou. Falou com a de Oliveira, ok. E Lucas de Oliveira, quando eu entrei na Eudoro pra falar com vocês, não, comecei a falar com vocês antes, né? Já tocou pro Teresópolis, ok. Daí quando tava deixando a senhora aqui no Nacional, o Nacional fechou, não tinha me dado conta disso. E olha que mora na região.
Não vou dizer que passo diariamente nesse trecho, mas umas 3 vezes por semana com certeza. E ela disse que já faz mais de mês que fechou. Nacional Teresópolis, supermercado tradicional da região, né? Mas, como todos os nacionais, foi mais um a fechar, né? Acho que restam poucos agora. Pra quem não tá ligado, a rede nacional de supermercados foi talvez o mais popular entre os supermercados de Porto Alegre, principalmente em número de lojas, né? São lojas menores que os Zafari, por exemplo, mas tinha tudo que é canto, né? Tudo que é bairro tinha um nacional. E daí ao longo dos anos aí foi se perdendo, até que se perdeu. Hoje é do Carrefour, acho que o Carrefour abriu mão da operação, porque falta de grana pro Carrefour com certeza não é, né? Com certeza não é falta de grana pro Carrefour. Sei lá, abriu mão da operação, qualquer coisa parecida. E esse aqui é um dos últimos. Ou era um dos últimos, né? Esse Nacional Teresópolis aqui. Eu sei que ainda tem um ou tinha, agora eu já não sei, lá no Triângulo. Acho que no Praia de Belas ainda tem, né? Não sei. Faz muito tempo que eu não entro no shopping Praia de Belas. Mas, né? Tem o Nacional da CB ali ainda. Aquilo ali existe ainda. Esses dias eu ainda vi, quase fui ali no banheiro, inclusive. Mas são poucos hoje, em relação ao que já foi, né? Enfim, 15 para 1 da tarde. Por que não toca aqui, tia? Tô aqui na Teresópolis, nesse posto que tem esquina com a Marechal Borman, coisa assim. Como é que é o nome dessa rua aqui? Ah, o meu ex tá travado. Agora que eu me dei conta, ele acha que eu tô lá na Escola Pereira ainda. Travou. Tem que desconectar aqui, às vezes acontece. Às vezes acontece, é raro, mas acontece. Tá, tem que me movimentar pra algum lugar. Não sei o que fazer aqui. Acho que uma direção menino Deus, porque eu preciso abastecer daqui a pouco. E vou indo. Vai tocar com certeza. Daí eu analiso. Mas é muito provavelmente isso está acontecendo nessa parada. Eu já tô com 6h43 pra... Não vou lá no Hospital Divina Providência por 6h43. Começou tudo. Já começou. Tava demorando pra vir do desaforo, mas veio. 10 pila pra levar pro Chácara. Vamos dar ali. Isso foi perfeitamente assim, ó. Não tem nada que me diga o contrário. Apesar de a gente nunca provar isso. O que acabou de acontecer comigo foi justamente um bloqueio. Não demorou tanto, demorou uns 4 minutos, mas foi um bloqueio. Que eu recusei a 588 e parou de tocar. Daí quando começou a tocar, veio 3. E depois que eu aceitei essa que eu tô indo buscar, aqui nesses condomínios do Bourbon aqui, no prédio residencial do Bourbon Teresópolis, ainda veio essa era a Tururu, ainda veio mais uma exclusiva em cima de 6,58 que eu deixei passar. Ou seja, corrida tinha, eu sabia que tinha. Por que não tava tocando nesses 4 minutos anteriores? Bloqueio do estagiário, filho da puta. 5 para 1 da tarde. 20 para as 2 da tarde, Centro Histórico de Porto Alegre. Vou ali buscar Catiane na Rua dos Andradas. Esse take vai ser para mostrar uma região que raramente eu entro, porque é proibido entrar. Eu vou na Rua dos Andradas justamente na quadra que é proibida a circulação de veículos entre, sei lá, 6, 7 da manhã e 19 horas em dias úteis. A SUV que eu tava falando, ó, era pra estar na 24, merda. O que tá fazendo na Júlio de Castilhos? Se arrastando aqui, fazendo conversão em câmera lenta. Enfim, vou entrar aqui pra pegar a Catiane ali na Andradas, bem na quadra da CIA. E agora ela vai, ó. Passou 2 sinal vermelho e me deixou preso aqui, parado, né? É fogo, sabe? Vamos andar nesse trecho que é proibido a circulação de veículos em dias úteis e que é bem no meião do comércio popular de Porto Alegre, né? Compro ouro, vendo ouro. Acho que hoje não vai ter tanta gente, porque é sábado e a maioria das lojas agora já passou do meio-dia, 1h20 para 15 para as 2 da tarde agora. Muitas lojas já fecharam, apesar de ter algumas abertas ainda. Enfim, vou entrar aqui na ruazinha lateral à Praça Parobé. Ai que a faixa é tua.
Isso, passa bem devagar. Bem devagar. Reduz a velocidade. Isso aí, tá certo? Errado sou eu. Aqui é a Praça Parobé. Aí na frente a Rua Voluntários da Pátria, que é outra rua que é proibido o tráfego de veículos. Eu acho que sempre, na verdade. Acho que voluntários nunca pode passar carro aqui. Parou por quê? Porque tá procurando vaga? Porque tá procurando passageiro? Aqui à direita a Praça 15. Lá no meio da Praça 15 tem um chalé famoso, o chalé da Praça 15, que é um restaurante. E não estão vendo porque é à direita, não tem como. Agora eu vou entrar vai começar o trecho que é proibido o trânsito de veículos. Eu já vou lá ler a placa, já vou dizer pra vocês. E pra quem não tá ligado, preste atenção, tá? Essas ruas que eu vou passar. Hoje é sábado, então hoje é tranquilo, não tem nada de proibido. Mas em dias úteis é proibido. E muita gente não sabe, tanto os motoristas quanto os passageiros que pedem dentro dessa região aqui. E passível de multa, ó. Aqui diz a placa à esquerda, bem na primeira poste da Marechal Floriano. De segunda a sexta, das 9 às 19. E sábado, das 9 às 13. Tá? Então agora são 15 para as 2 da tarde. Tá permitido essa Rua Marechal Floriano. Tudo aqui é proibido, então. Aqui à esquerda, a Rua dos Andradas também é proibido, né? Também tem aqui na paralela, essa aqui tem a Vigário José Inácio, que também é proibido. Então fique esperto. Essa aqui é a Rua da Praia, a famosa Rua da Praia, Rua dos Andradas. E esse trecho aqui eu acho que eu nunca filmei, porque, né? Eu não posso passar aqui, normalmente. A não ser em dias em final de semana, feriados e tal. Pegar a moça aqui, vou levar ali para Getúlio. E depois vamos lá abastecer no posto do Barcelona. Cadê ela? Tá lá ela, já me viu? Tá? Já vi que tudo, já viu que é eu, tá tudo certo. Se combinar direitinho, todo mundo transa. Deixa eu te mandar, antes de mais nada, um abraço pro velho no Onix Prata. Velho porque velho grisalho e tal. Seria um... Não é minha intenção de ser pejorativo ou qualquer coisa que o vale. Pro colega, então. O colega veterano que me passou ali na Venâncio Soares me buzinou no Onix Prata. Agora tu veio merda. Meus passageiros não entenderam porra nenhuma. Eu não fiz a menor questão de explicar, porque eram duas mal educadas, por sinal. Enfim, já larguei elas aqui do outro lado da rua, bem certinho. Fiz o retorno, peguei, pá, coloquei meus 20 litrinhos de gasolina comum aqui no posto Barcelona, com o aplicativo Baratão Combustíveis. Paguei 102,44. 4 pila de desconto com o cupom de AR20 e 5 pila de desconto com as baratinhas. Um pouquinho mais de R$5 o litro, deu 5,7 se eu não me engano. Eu fiz as contas ali, eu tenho o aplicativo que eu lanço tudo. Acho que deu 5,7 o litro. No aplicativo hoje o Baratão subiu um pouquinho, tá 5,50 no aplicativo. Mas com o cupom de AR20 tu começa a pagar a partir de 5,30. E se tu já é usuário antigo aí, tu ainda tem as baratinhas que tu vai acumulando pontos. Eu acumulo pontos, as baratinhas no caso, com os litros que vocês me deixam quando vocês se cadastraram com o meu código. E também quando eu abasteço, os litros que eu coloco, que eu abasteço, geram pontos pra mim também. Então eu tô sempre com esse descontinho a mais aí. E se tu não sabe o que eu tô falando, acessa a descrição desse vídeo aqui. Baixa o aplicativo Baratão Combustíveis, né? Te cadastra com o código de indicação que tem ali. E quando tu for fazer a tua compra, antes de finalizar, aplicar o cupom DIARIO20, 20 centavos de desconto por litro de combustível que tu colocar. Lembrando que tu tem direito a 4 utilizações deste cupom. Ok? Agora são 2h01 da tarde. Vou ligar X pra sair daqui, porque eu tô só no Comfort, não tocou nem pra mandar merda. Acho que eu não fiz nenhuma Comfort hoje. Não, eu fiz uma assim, a senhora que eu levei pro Teresópolis, a única corrida no Comfort que tocou pra mim. E vamos ligar o X então pra sair daqui. E quando eu finalizar a próxima corrida, provavelmente, dependendo do onde estiver, já vou parar pra mostrar também que eu já estou com fome. Deixa eu só achar um ponto pra me posicionar e fugir do Zafre. Aqui tem um Zafre também que é um imã. Liga X tá ali dentro. E esse aqui é um dos piores pra entrar, porque o estacionamento é apertado.
final de semana, né? Mercado, você sabe como é que é. Ainda mais esse horário nem tanto, mas no meio da tarde, início da noite e de manhã também, aos sábados, os mercados são insuportáveis. Alerta para cenas repugnantes. Você sabia, eu não sei se eu já contei para vocês isso. Primeiro deixa eu dar uma colherada para matar o que tá me matando. Olha, esse feijão que eu fiz ficou assim sensacional, um dos melhores feijões que eu já fiz até hoje na minha vida. E o bifão tá gostoso também, o último por sinal. Fiz 6 a semana, um pra cada dia. Amanhã não vou trabalhar, amanhã é dia de curtir com os meus guris. E o resto é resenha. Tem um papinho agora. Como disse aquela moça lá do Distrito Federal, nunca tive contato com ela de forma alguma. Hoje ela tá estouradaça no Instagram. A última vez que eu vi, ela tinha uns 300 mil inscritos. Motorista de aplicativo. Acho que é a Aline, não tenho certeza o nome dela. Ela assim, a hora da historinha fazia. E o conteúdo dela era basicamente contando história de passageiro. 13 pila. Esqueci de desligar o Comfort. Agora é hora da historinha. Vou contar uma pra vocês. Um abraço pra ela, não sei se ela um dia vai chegar. Se vocês seguirem ela, manda esse vídeo pra ela. Depois, na hora que eu for colocar no Instagram isso aqui, eu vou procurar o arroba dela. Se for o caso, eu menciono ela. Eu acho que é a Aline, mas eu não tenho certeza. Hora da historinha. Não sei se vocês sabem, já compartilhei isso com vocês. Eu aprendi muito aqui nesse canal. Sim, eu aprendi muito aqui nesse canal. Eu posso dizer que até hoje eu aprendo. Sempre alguma coisinha. Ou do serviço, ou da vida, ou de uma rua que eu acho que é isso, ou não sei, enfim. Eu tenho certeza que de muitos de vocês, sem falsa modéstia, 15 pila pra esses Brasil, tá tocando. Que não, queridinho. Também aprenderam de alguma maneira, uma dica de posicionamento, uma rua isso, uma rua aquilo, sei lá. Alguma coisa vocês aprenderam, tá? E eu acho muito legal. Eu sempre, desde sempre, fiz questão de dizer, mostrar que o que eu digo que não é verdade absoluta, é a minha experiência, é a minha opinião muitas vezes sobre certas situações. Por exemplo, essa semana, quanta merda que eu fiz em relação ao trabalho, ao serviço, estratégia. Se é que existe algum tipo de estratégia. Daí eu sempre vejo um comentário: Daniel, tenta trabalhar no horário tal. Daniel, foca na saída no jogo de futebol. Daniel, tá tudo certo. Assim que eu aprendi. Lá atrás, em 2017, comecei a gravar. Assim como eu trazia informações para quem estava começando, e eu começando também, eu aprendia com comentários de vocês. Tipo, faça isso, não faça aquilo, né? E sempre foi uma troca, foi bem legal. E eu adoro quando recebo comentários, críticas, observações, corrigindo ou me instruindo em relação a alguma coisa que eu trago aqui. Às vezes eu digo, tem que fazer assim. Daí vem o cara lá, um comentário, e corrige o meu pensamento, ou pelo menos ele direciona para um outro sentido. Isso aí é muito legal. Essa troca, assim, pra mim, é um ganho diário que eu tenho, né? 26 pila pra onde? Centro de Canoas. Não, tá tocando. Terceira Comfort recusada com sucesso. Tô aqui na rua Carlos von Kozeritz, bairro Higienópolis, né? Então o que eu queria dizer com todo esse papinho furado? Eu adoro quando vejo os comentários de vocês.
me dando dica, me corrigindo, me orientando de alguma maneira. Eu tenho um pouco de ranço com aqueles comentários do tipo: Daniel, tu tem que fazer isso. Eu tenho ranço dessa imposição. Mas analiso, se o cara tem razão, penso pelo menos. Se vou fazer é outra história, né? Só que teve um comentário essa semana que eu recebi, eu acho que foi por direct, ou foi num... não lembro onde foi, mas eu acho que foi no direct no Instagram. O cara disse que eu tinha que parar de comer essa comida, porque essa comida tá me causando depressão. Eu, fiquei pensando sozinho. Essa comida tá me causando depressão? Tu não tem a menor noção do que tu tá falando. Comidinha boa, gostosa, arrozinho novo que eu fiz ontem de noite, feijãozinho novo que eu fiz semana passada, bifinho de porco bem temperadinho. Como que isso aqui pode me causar depressão? Ah, Daniel, tu come no carro, sentado, não sei o que, falando. Isso não é depressão. Pode me causar má digestão, pode me... não sei. O que me causa depressão, que tem me causado depressão, é esse estagiário filho da puta. Essa instabilidade do serviço, cada dia uma coisa diferente, cada dia pior. Isso aqui isso me dá alegria, isso me dá felicidade, isso que me sacia, me dá energia, me dá força para seguir trabalhando. Não? Porque essa vida é uma merda, mas a minha comida é boa pra caralho. E só pra não passar batido, já esquecendo, deixa eu só fazer um teste aqui. Outro dia eu... Não tô escutando nada, né? Enfim, eu não desisti de voltar a tocar música aqui no canal, mas tem que tomar cuidado porque eu só posso 4 segundos. Só pra não passar batido, 10 para as 3 da tarde, saindo aqui da portaria do Grêmio Náutico União, onde deixei a Norma e seu filho. E agora vou buscar a Griselda, aqui na Heretiano da Rocha, para levar ali para Francisco Ferrer. O take anterior que normalmente eu uso a hora que eu como para ou fazer um jabá, ou agradecer um novo membro, ou qualquer coisa que o valha, eu esqueci de agradecer e dar as boas-vindas a Luiz Fernando, então, o mais novo membro do canal Diário de um Uber. Não sei, Luiz Fernando, depois tu escreve aí no comentário se tu é o rapaz aquele lá de Novo Hamburgo que me procurou pra pegar o adesivo, né? Ou se é só coincidência, porque ontem eu tive o prazer de entregar em mãos pro Luiz Fernando lá em Novo Hamburgo o adesivo aqui do canal, e no mesmo dia, ou menos de 24 horas depois, o mais novo membro do canal é o Luiz Fernando. Acessou lá o clube de canais do canal Diário de um Uber e selecionou a categoria motorista de EPP. Então a partir de agora, 699, uma corridinha por mês do Luiz Fernando vai cair na conta aqui do canal. Então muito obrigado, meu bruxo, pela parceria, pelo carinho. E fica a dica agora, só falta você, 10 para as 3 da tarde, então, pegar mais uma corridinha no Comfort agora. Desde que eu almocei eu não liguei X. Depois que eu finalizei ter com vocês, quando estava finalizando o meu almoço, tocou essa corrida que fui buscar ali na 24 de outubro, trouxe aqui pro União, e agora já tocou mais essa próxima aqui para levar ali para Francisco Ferrer. Enquanto estiver tocando assim, vamos dar ele no meio. Lembrei de uma frase da Sandra. Sandra é minha ex-chefe, patroa, dona da Twin 7, as lojas que eu trabalhei durante 20 anos, antes de cair aqui de paraquedas. Sandra é uma frasista, faz muito tempo que eu não falo com ela, mas imagina que ela seja uma frasista, que, né, por exemplo, uma que eu nunca consegui encaixar aqui no canal, que ela falava direto, que eu adoro a expressão, é que o fulano de tal é meu amigo de cagar de porta aberta, por exemplo. O cara tem tanta intimidade, né? A amizade, aquela amizade verdadeira, que muito casal não tem essa intimidade de cagar de porta aberta, né? Mas ela se referia àquele que é o bruxo, aquele que é o, né? O fulano é meu amigo de cagar de porta aberta, ou seja, tá tudo resolvido na relação dos dois.
Mas não é sobre essa frase que eu queria falar, me lembrei uma agora enquanto eu recusava, como se não houvesse amanhã aqui na Demetrio uma corrida, e peguei uma de merda só pra sair do centro, porque parece que aqui tem 15 corridas para cada motorista disponível por segundo, porque é trum, 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 impressionante. E daí a Sana falava uma frase quando o negócio estava ruim, que o fulano, no caso então eu vou adaptar, o estagiário tá tomando o nosso sangue de canudinho. Ele não, por que não vem me dar uma facada no peito de uma vez, um tiro na minha cabeça e me destrói? Acaba comigo de uma vez só. Não, ele quer ver eu secar, né? Ele tá tomando o meu sangue de canudinho, gota por gota. É impressionante o que está acontecendo mais uma vez, mais um dia. Tem corrida? Tem! Não falta. O que falta é vergonha na cara pra esse pau no cu, filho da puta. Acho que eu tô fazendo escola. 13 pra onde? Vale Praça Garibaldi, 47 centavos o minuto. Comparada. Puta que pariu, deixa eu parar aqui. Acho que eu tô fazendo escola. Isso é legal saber, né? Achar, pelo menos, pensar, imaginar. Sim, tem muita gente que faz o que eu faço e às vezes faz errado porque eu faço errado. Não se dá conta disso. Muito preocupante uma coisa dessa, pessoal. Mas eu vinha com um rapaz pra trazer aqui pra Benjamin, num bar, aqui num pub, veio trabalhar. Trouxe ali do Maitá. E quando eu tava longe, bem longe mesmo, lá na altura do Elefantinho da Ceará, eu tinha esquecido de ficar off e tocou uma corrida pro Iguatemi aqui da Benjamin, pifada, 9,80 no X. Deus. Não faço Iguatemi sábado à tarde. E ainda por cima essa corrida tá mal paga pra caramba. 20 pila pra onde? Protásio 8301. Quanto tempo? A vida inteira. Não faço Iguatemi sábado à tarde, mas nem pensar. E essa corrida tá mal paga pra caramba. Agora são 5 às 4 da tarde, 9,80 aqui da Benjamin pra levar pro Iguatemi. 33 pra onde? Valença, não sei onde é. 62 centavos o minuto, via mão. 18 pila, Padre Cacique, 2.000 Iberê, né? Luciano de Abreu, 58 centavos o minuto, não. Ou eu vou pro quilômetro ou vou pro minuto, pro tempo? Não fecha o quilômetro, não fecha o tempo. E aí, faço que vou pra casa, né? Deixa eu concluir. Daí quando eu finalizei, o rapaz aqui tocou a mesma corrida pro Iguatemi, só que no Comfort. Entre uma chamada e outra, deve ter... Entre a primeira vez que eu recebi a chamada no X lá atrás na Ceará e a hora que eu finalizei a corrida aqui, que eu liguei o aplicativo de novo e já caiu. E liberei, veio, né, a mesma corrida. Passou mais ou menos, sei lá, uns 10 minutos. Ninguém aceitou fazer X pro Iguatemi, pelo menos aquele preço que estava oferecendo, né? E a pessoa teve que apelar. São Miguel caiu. E a pessoa teve que apelar pro Comfort. Eu recusei as duas, só para não passar batido. Tô aqui no Posto da Pipoca, o que um dia foi o Posto da Pipoca, / Shopping Sul. Vamos fazer esse programa, vamos pra casa depois. Mais de 30 minutos da Quintino pro Barra sem parada. O que tá acontecendo? Será que tem alguma coisa lá no Beira-Rio que eu não sei? O Inter não joga hoje. O Inter joga quando que o Inter joga? O Grêmio joga hoje de noite contra o Palmeiras lá. É que o Inter joga hoje? Ah, tem que ver. Não, o Inter joga amanhã contra o Vasco, 6h30 da tarde, noite. Por que tá dando tanto tempo da Quintino? É só ir reto aqui, ó. Pá. Peguei, daí o que tem que fazer? Pegar Guete, Ipiranga de Adjuntices. Edivaldo, no caso, né? Não tem parada. E hoje não tem cara de quem tá tem tranqueira na Beira-Rio. Você vê que a Beira-Rio tá fechada hoje, né? É, hoje a Beira-Rio tá fechada. Mas assim, tá, enfim, vou lá. Pegar Leda, 20 pilas aqui na Quintino Barreiro, vou lá, vai lá pro bar. Shopping Sul. Já estou aqui no Praia de Belas, nem deu tempo de gravar lá no bar.
Cheguei lá, tocou no mesmo lugar pra vir aqui. E agora vão ver o enrosto que é isso aqui. Cada vez que eu venho, vai cortar porque o Natan, pegar o Natan aqui pra levar ali pro Hotel Intercity. Mas já vai cortar o take. E até que hoje não tá tanto, só porque eu ia falar, não tá tanto. Normalmente isso aqui, ó, tá um enrosto, tu não consegue chegar aqui, tem que passar por cima dos pedestres, tem que brigar com o pessoal. Cadê o Natan? E torcer que o passageiro esteja ligado, né? Que às vezes, principalmente quando tu tá perto e rápido, eles estão lá dentro do shopping, eu não vi o PIN deles. Dele, no caso, Natan. Alguém me olhando lá, será que é ele? Ali, será que é ele? É Natan? Não. Não é Natan. Cadê o Natan? Tem que mandar mensagem que cheguei, só um pouquinho. O PIN do Natan tá lá dentro. Tem 1 minuto e meio pra esperar. E se ele não apareceu, cancelou. Viu? Ele pediu o carro lá de dentro, não tava pronto. Viu que eu cheguei e cancelou. Enfim, até que foi de boas hoje aqui. Isso aqui normalmente ia buzinar de dedo no olho, gira teta. Eu sempre buzino, não quero nem saber. Principalmente se o colega, se eu vejo que o colega tá perdido. Pra ver se acorda. Isso, 9 pila pra buscar na praia. Eu acabei a mesma corrida, tchê. Só que eu não. Tá fechado aqui ainda, faz dias que eu não passo por aqui. Eu acho que tá, a última vez essa rua Cecília Meirelles estava fechada por causa da obra da Praia de Belas. E... continua fechado, tem que fazer um retorno. Imagina, pra eu buscar aqui agora, tem que ir lá na Botafogo, voltar até Ipiranga para depois fazer toda essa volta de novo. Ainda bem que ele cancelou na real, sabe? Vou ali no posto da Botafogo mijar. Tô precisando mijar, agora são 20 para 5 da tarde. Daqui a pouco vai começar aquela perninha que eu sempre falo, que na teoria deveria ser a melhor da semana, entre 6 e 8 da noite, né, do sábado. Eu vou tentar aproveitá-la ao máximo. E depois vamos ver se eu vou beber, se eu vou pra casa assistir o jogo do Grêmio bebendo vinho, ou se eu vou dar-lhe no meio mais um pouquinho. Acho que eu tô afim de ir pra casa passar raiva com o Grêmio, sabe? Não sei se é melhor passar raiva com o Grêmio em casa sem ganhar porra nenhuma, ou passar raiva com os passageiros e com o estagiário na pista ganhando 50 centavos por minuto. O que é melhor, hein? Que difícil decisão, né? Tu não consegue, né, Moisés? Porque tá se arrastando assim, tia. Tá, deixa eu desligar aqui que agora que eu me dei conta, eu tô gravando tudo em cima do paralelepípedo e eu sei que o áudio fica terrível nessas circunstâncias e não era nem pra estar gravando. Chega por hoje, 15 para as 9 da noite. Anoiteceu em Porto Alegre, pelo menos dessa vez. O estagiário me deixou pifadinho. Olha um colega da Cove aqui no Moisés Preto. Pelo menos dessa vez o Moisés me deixou, o estagiário me deixou pifadinho aqui na Vicente Montejo. Já em direção ao Cafofo do Sol off, como se não houvesse amanhã. Chove em Porto Alegre. Começou a chover por volta das 7 horas da noite. E por incrível que pareça, para minha surpresa e de muitos, imagino eu, teve dinâmica. A cidade ficou toda vermelhinha. Mais 6, mais 7, mais 8 pila. Nada de extraordinário, mas que deu para somar um pouquinho mais que nos últimos dias aí. Mas já passou. Pelo menos a última corrida que eu peguei já tava com uma dinâmicazinha magra de 2 pila. Eu imagino, não vi o mapa agora. Liguei o celular direto para falar com vocês. Nem sei se tem dinâmica aqui na Zona Sul, mas pra mim chega. Eu não consigo trabalhar com uma chuva assim. Nunca gostei, na verdade. Nunca gostei. Isso aí me deixa extremamente ansioso, extremamente inseguro, né? E sábado de noite com chuva assim também, o movimento ele tende a... A minha rua tá lá, é a próxima. Tô olhando errado no mapa aqui. O movimento tende a cair e tal, já não foi legal durante a tarde. Eu imagino que de agora de diante é só desaforo.
E eu não tô mais com paciência, com saco de disposição e energia. O estagiário sugou todo o meu sangue. Então bora descansar. Amanhã não vou trabalhar, não tem vídeo. Então segunda-feira a gente se vê de novo. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhe em suas redes sociais, e que não foram, faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo na bunda e até segunda.